Olá, meu nome é Caio Parente Barbosa, sou presidente do Instituto Ideia Fértil e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gravidez depois dos 40 anos. Eu acho que esse tema é um tema extremamente importante porque a cada dia nós temos mais mulheres engravidando cada vez mais tarde e todas têm muitas preocupações em relação à gravidez depois dos 40 anos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a gravidez em si, né? Ou como se comporta uma gravidez depois dos 40 anos e um pouco sobre os riscos de engravidar depois dos 40 anos em relação aos bebês. Primeiro, eu acho que em relação aos riscos de saúde para a mulher que engravida depois dos 40 anos, com o avanço da medicina atual, né, obviamente esses riscos eles ficaram muito pequenos. O que acontece é que assim, uma mulher com mais de 40 anos, ela tem mais riscos de ter hipertensão na gravidez, de ter diabetes na gravidez, quer dizer, são complicações extremamente importantes de uma gestação. Ocorre que com a evolução da medicina, todos os médicos eles têm condições de tratar isso de uma forma bastante eficaz e hoje, no meu modo de ver, não é uma preocupação tão grande quanto era no passado, né? Quer dizer, a gente não tinha essa experiência de gestações depois dos 40 anos. E com o avanço das técnicas de reprodução assistida, hoje a gente tem mulheres de 45, 48, 50 anos engravidando, né? E isso faz com que a gente tenha muita tranquilidade no levar a gravidez ou os 9 meses de uma gestação depois dos 40 anos. Outra questão diz respeito a paciente que engravida e os riscos que nós temos para esse bebê. Obviamente, os processos de reprodução assistida, eles não interferem ou não aumentam a incidência de problemas genéticos. Quer dizer, a gente sabe que uma gravidez depois dos 40 anos tem um risco aumentado para síndromes genéticas, particularmente a síndrome de Down, mas outras síndromes também em que você tem alterações no número de cromossomos, né? A síndrome de Down é a mais comum, mas você também tem a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner, a síndrome de Patau e de Edwards. Essas situações, elas realmente aumentam numa paciente que tem mais de 40 anos e que vai engravidar com óvulos próprios. Bom, então, em relação a essas síndromes, o que a gente tem que pensar é que existe efetivamente um aumento do número de casos. Então, por exemplo, para a síndrome de Down aos 40 anos, mais ou menos de cada 80 bebês nascidos, um tem síndrome de Down. Para vocês terem uma ideia, isso é 4, 5, 6 vezes mais do que pacientes com 35, 36 anos. Então, é efetivamente uma preocupação. Para essa preocupação, a gente só tem duas alternativas quando a paciente vai engravidar com seus óvulos, né? A primeira alternativa é fazer uma biópsia do embrião. A gente chama isso de PGS, ou Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, né? Em que a gente analisa, faz uma biópsia desse embrião e analisa esse embrião para saber se ele tem ou não algum tipo de alteração genética que possa levar a uma dessas síndromes. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é o diagnóstico genético já durante a gravidez. Isso pode ser feito por volta da 9ª semana, eventualmente por volta da 12ª semana, quando é feito o exame morfológico, né, o ultrassom morfológico. Esse ultrassom morfológico ele pode ser acrescentado de exames bioquímicos do sangue da mãe, né? E com isso a gente tem uma segurança bastante grande em relação a esta gestação estar ou não com alteração genética neste bebê. Essas situações são situações bastante previsíveis e que a gente tem uma segurança bastante grande em fazer diagnóstico e poder resolver este problema. Outra situação são aquelas pacientes que têm mais de 43 anos.
em que a possibilidade de gravidez com óvulos próprios, ela se reduz de forma muito significativa. Então, nessas situações, de uma maneira geral, a gente tenta conversar com as pacientes e fazer a opção pela utilização de óvulos de pacientes que tenham menos de 35 anos, isto é, óvulos doados de pacientes que vão fazer o tratamento, que aceitam compartilhar os seus óvulos, né? Então, nesta situação, obviamente, o risco dessas síndromes genéticas, elas se reduzem exatamente pela idade da doadora. Então, o que a gente segue, né, o que a gente vai ter de incidência de doenças cromossômicas desse tipo é exatamente a incidência da paciente que está doando. Quer dizer, significa que a gente reduz de forma significativa o risco de síndromes genéticas nessas situações. Então, a doação é uma ferramenta extremamente importante no sentido de tentar diminuir a incidência dessas alterações genéticas. Em relação ao homem, a gente também tem que pensar na questão da idade. A questão do homem ela é um pouco mais complexa e ela não tem datas tão definidas como da mulher. Mas, de uma maneira geral, a gente sabe, por exemplo, que na mulher a idade limite para doação é 35 anos, no homem é 45. Né? Então, quando a gente utiliza sêmen de doador, esse doador ele tem que ter obrigatoriamente menos de 45 anos. E a gente sabe que a partir dos 55 anos a gente tem também riscos de outras alterações que podem acontecer. Então, por exemplo, autismo é mais comum em pessoas com mais de 55, em homens com mais de 55 anos. É isso. Na realidade, o que a gente pensa é que nos dias atuais a questão da idade, embora ainda seja uma coisa que tenha uma importância bastante grande, não é mais um bicho de 7 cabeças. Até mais.